mil leitos hospitalares, se a gente for considerar leitos hospitalares de diversas maneiras, né? Algo em torno de 25% da população tendo acesso a um sistema privado complementar, mas 75% sendo SUS, 100% SUS dependente, né? Mais de 20 mil laboratórios, e assim, algo em torno de 10% de toda a renda pública sendo aplicada diretamente em políticas públicas de saúde, no caso específico o SUS. Né? Isso tornou o nosso sistema em 2011, até mais tempo do que em 2011, mas em 2011, com certeza, a oitava maior potência em saúde no mundo, né? O oitavo maior mercado de saúde do mundo. E isso é extremamente impactante quando a gente pensa na quantidade de países que a gente tem no planeta, se o nosso país tem ou não tem potencial para crescimento, ou tem ou não tem desafios para serem vencidos, né? E isso dialoga diretamente com a importância que o SUS e a estrutura que o SUS precisa ter para uma manutenção em saúde nos próximos anos, né? Então, passa o próximo para mim, Fábio. Eu combinei com o Fábio para o Fábio passar porque eu queria acompanhar o chat. Então, se vocês quiserem conversar no chat aqui do lado, estou à disposição. É só para citar, né, mais pessoas queridas falando ali, Larissa, Mariana, Dani, todos os outros que estão aqui no grupo que eu não falei, por favor, não se sintam menosprezados pelo Sérgio, não é porque tem muita coisa para pensar ao mesmo tempo, então os agradecimentos e o carinho fica extensivo para todo mundo. Como a Ivna me apresentou, né, eu sou epidemiologista, atualmente faço o doutorado em biologia parasitária na Amazônia, lá na UEPA. Nesse doutorado eu estou estudando um pouco sobre a epidemiologia da doença de Chagas. Mais recentemente, dentro da saúde coletiva, eu resolvi me especializar nas doenças negligenciadas, e a doença de Chagas é uma delas. A minha graduação ela é bem atípica para quem trabalha com epidemiologia e políticas públicas. Eu sou formado em odonto, então o pessoal às vezes fica meio sem acreditar, meu Deus, o Sérgio é dentista, o Sérgio parece qualquer coisa menos dentista. Eu brinco, eu entendo, eu pareço mais humorista do que dentista, assim, faz parte, mas é isso aí, eu fui formado em odontologia um dia na minha vida. Essa mesma vida profissional me deu uma série de oportunidades muito legais, de começar a minha carreira trabalhando na assistência privada. Pouco tempo depois, eu acho que menos de um ano de formado, eu comecei a trabalhar no serviço público. Aí fui para a estratégia saúde da família, depois fui para a média complexidade em odontologia, e fui tendo várias oportunidades muito legais de passar da assistência para a gestão. Aí tive um tempo na gestão em saúde no município, e depois de um tempo nesse município de pequeno porte, no interior do Ceará, um município chamado Alto Santo, eu fui para a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Na Secretaria Estadual de Saúde, eu participei de um movimento que foi o estabelecimento da rede de média complexidade. O governo do estado fez um investimento bilionário, literalmente. Foram feitas 39 unidades de saúde, entre elas várias policlínicas, como a policlínica que está instalada hoje na UEPA. As nossas policlínicas têm mais ou menos o mesmo modelo. Alguns hospitais regionais, que a gente tinha uma deficiência muito grande de atenção terciária e quaternária no interior, e também algumas outras unidades que não eram centradas na figura do médico, mas para outras especialidades, né? E aí, quando eu vi esse investimento acontecendo, eu falei, pronto, agora a saúde vai andar de vez, vai deslanchar, porque o maior problema que eu via, no caso específico lá no Ceará, era a falta de estrutura. E aí as unidades foram sendo inauguradas, foram começando a funcionar, mas os problemas permaneciam. E eu, muito incomodado com aquilo, comecei a refletir o que é que estava faltando para que o SUS de fato acontecesse. E uma das reflexões me levou a perceber que talvez uma das deficiências que eu precisava enfrentar, o SUS precisava enfrentar e eu poderia enfrentar junto como sanitarista, era a formação de recursos humanos para a saúde. Infelizmente, durante muito tempo, a educação em saúde ela foi moldada num sistema muito tradicional, tecnicista, né? Teoricamente, para formatar uma espécie de, eu posso dizer assim, sem ofender muito, soldados do SUS, né? Pessoas para irem lá para o campo de batalha do SUS, para as unidades de atenção, para completar tarefas, tarefistas do SUS, digamos assim, né? E não é isso que a gente precisa de pessoas que tenham a capacidade, sim, de executar tarefas, mas principalmente de pensar em soluções para os desafios que o SUS enfrenta,
que definitivamente não eram os mesmos de 30 anos atrás, quando quando ele foi criado enquanto política pública, e com certeza não vai ser o mesmo desafio enfrentado daqui a 10 anos, quando vocês estiverem no mercado de trabalho, pensando, logicamente, em 6 anos de graduação, mais alguns anos de residência, né? Então, eu não posso formar técnicos, eu preciso formar realmente profissionais de nível superior, pessoas que tenham capacidade crítica, que tenham condições de tomar decisões baseadas em evidências, que tenham autonomia, que tenham proatividade. E aí, pensando nisso, eu acabei enveredando para a área da educação em saúde, né? Aí, nessa transição de carreira, eu fiz uma série de cursos. À época, meu pai era vivo e me apoiava muito nisso, então eu tive o patrocínio que muitos de vocês têm hoje. Eu digo, agradeçam bastante os pais de vocês, porque o esforço, eu tenho certeza, ele é muito grande. E aí eu consegui ter uma formação muito legal e várias oportunidades que me trouxeram aqui para o estado do Pará. Hoje eu sou casado e residente aqui no estado do Pará. Eu brinco que eu tenho dupla cidadania, então eu não vou embora mais do Pará de jeito nenhum, ninguém me manda embora mais daqui. Não posso mais ser extraditado de volta para Brasília, nem de volta para o Ceará, porque eu sou brasiliense, né? Nasci em Brasília. E eu, de fato, não tenho mais muita intenção de sair daqui, não. Muito pelo contrário. Só vou sair daqui se for para crescer um pouco mais e voltar para cá para continuar militando, né? Hoje, eu sou professor de tempo integral lá no Centro Universitário Metropolitano da Amazônia, que é o novo nome da FAMAS, né? Deixou de ser uma faculdade, virou um centro universitário. Sou professor exclusivo do curso de medicina e atualmente estou no eixo de iniciação científica, principalmente no primeiro módulo, né, que é o primeiro semestre do curso, e na tutoria do primeiro e do segundo semestre. De vez em quando eu passeio pelos outros módulos, pelos outros eixos, mas esses dois são os meus eixos de origem e é por ali que eu fico. Eu sou professor também lá no Sírio-Libanês. Quando eu finalizei o meu mestrado, eu fui convidado para participar de uma iniciativa educacional do Sírio-Libanês e acabei virando professor de um projeto que tem dentro do hospital, chamado PADEP-SUS, que é o projeto de atenção para o uso da epidemiologia no contexto do SUS. Nesse momento, a gente está com as atividades interrompidas em função da pandemia, né? Bloqueio de viagens e tudo, mas sou professor do Sírio ainda nesse projeto. E até a semana que vem, provavelmente, semana que vem eu vou me desligar. Eu estou participando também do projeto Todos pela Saúde, aquele projeto que vocês já devem ter visto aí alguma coisa com o Drauzio Varela, falando sobre o uso da máscara, né? Vários videozinhos do Drauzio Varela na televisão. Eu estou como analista de dados, que é o nome que o Itaú deu para o epidemiologista de campo, ajudando alguns hospitais a fazer a gestão dos leitos, principalmente em função da pandemia, né? E aí eu também tenho uma inserção com a PROEP, que é a Associação Brasileira de Epidemiologistas de Campo, e eu sou o técnico de referência deles aqui, para tentar fazer algum controle das principais eventos e surtos que acontecem eventualmente aqui no estado. Isso me dá uma visão super legal e de vez em quando eu me meto nas aulas de epidemiologia na FAMAS e dou aula de epidemiologia em alguns cantos, exatamente porque tem aí essa visão diferenciada, né? Passa o próximo para mim, Fabinho. Devidamente apresentado, eu quero apresentar para vocês muito rapidamente, porque eu acho que vocês já devem ter tido a oportunidade de ver isso na faculdade, e tem fontes bibliográficas muito boas, então não tem a necessidade premente da gente se estender nisso. Um pouquinho da história da maior política pública de saúde do mundo, que é o nosso SUS, né? Aí eu costumo dizer que era uma vez o Brasil, literalmente. Passa o próximo para nós. Vou começar a contar a história da saúde pública no Brasil bem do início mesmo, né? Eu costumo dizer que a nossa visão, a visão de quem conta a história, né, eurocêntrica, é que no início não havia nada. Na verdade havia, lógico que havia, né? A gente pensar pelo ponto de vista europeu, não existia nada de saúde no Brasil, mas pensando na perspectiva dos indígenas, a gente tinha aqui uma estrutura baseada no conhecimento popular dos índios e de outras comunidades que eventualmente pudessem ter passado pelo continente americano, né, América do Sul, no caso específico. Então, é muito preconceituoso a gente dizer que não existia nada, né? Existia, sim, uma estrutura que ela é diferente da estrutura que a gente pensa hoje, muito diferente também da estrutura que a gente consegue resgatar, porque, infelizmente, a história desse período pré-colonial no Brasil, ela é contada pelo ponto de vista europeu, então é provável que muitos fatos tenham se perdido no meio da história, mas o fato é que quando o Brasil, ainda como colônia, começou a ser explorado pelos reinos portugueses e espanhóis e todos os outros que eventualmente chegaram a passar por aqui, como os holandeses estiveram em Pernambuco,
a gente começou a ter uma transformação do que era a assistência à saúde no contexto do Brasil, né? E aí a gente passou daquele momento em que, eventualmente, a gente tinha a figura do pajé, né, dentro da ideia das tribos indígenas, e dos boticários que vieram da Europa para cá, para uma formação diferenciada, numa tradição bastante oral do que era o cuidado e o cuidar em saúde. A gente não tinha efetivamente a figura do médico até aproximadamente 1789, quando os primeiros médicos chegaram no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Passa próximo para mim. Aí eu preciso fazer um recorte temporal um pouco maior e chegar aproximadamente ali no século XIX, quando a gente teve a primeira Santa Casa da Misericórdia, eventualmente o primeiro hospital instalado no Brasil. Como a história no Brasil é contada pelo ponto de vista dos portugueses, o que a gente tem de resgate histórico é que o que está retratado nesse quadro aí embaixo é o que deu origem à Santa Casa da Misericórdia de Santos, que teoricamente foi o primeiro hospital no Brasil. Existe uma corrente da história que diz que, ao mesmo tempo, você tinha, por conta da invasão holandesa em Pernambuco, uma Santa Casa em Recife. Só que, infelizmente, quando os holandeses foram expulsos, a maioria das construções foram demolidas, e o que acontece é que o que você tem de parque arqueológico hoje em Recife para comprovar quando teria sido a Santa Casa de lá é muito pouco conclusivo. Então, a gente pode pensar que foi mais ou menos nessa época que a gente teve o primeiro hospital instalado no Brasil, tipicamente aqueles hospitais mantidos pela Igreja Católica no início do século XIX, que seriam aquelas hospedarias que recebem a população para um cuidado. O Fabinho caiu, hein? O próprio Fábio caiu, gente. Professor, só um minutinho. É porque a energia dele acabou e a gente já vai apresentar com outra pessoa o seu slide, tá? Fique de boa. Eu vou tentar continuar aqui, que eu lembro mais ou menos a história. Eu gosto da sequência de slide, que ela salva a gente um pouquinho, né? Mas a gente tá voltando. Beleza. Posso continuar? Hein, Ralf? Pode sim, doutor. Pronto, vou tentar continuar aqui. O fato é que, dentro do contexto do século XIX, como a gente só tinha as estruturas que eram da beneficência da igreja na época, a gente não tinha estruturas formais estabelecidas e não tinha um processo de trabalho em saúde formalmente estabelecido, muito provavelmente esses hospitais, eles lembravam muito mais as hospedarias que existiam na Europa, que serviam principalmente para albergar aquelas pessoas que faziam parte ou das cruzadas, ou do processo de caminhada mesmo, e imigração entre os países, e, eventualmente, aquelas casas em que você colocava as pessoas que não tinham muitas condições mentais, que deu origem, por exemplo, aos hospícios, né? E aí até uma forma interessante da gente fazer um resgate é a partir da linguística, né? Você vê que a palavra hospedagem, hospedaria, hospital, hospício, vem praticamente da mesma raiz etiológica, né? Então, a gente tem aí uma história sendo contada dos hospitais a partir de casas de passagem, em onde eram feitas condições de primeiros socorros e tudo mais. E aí as Santas Casas no Brasil, elas vinham exatamente nessa mesma pegada, nessa mesma perspectiva da Europa. Então não era um lugar onde você podia pensar efetivamente em se construir saúde. O que você tinha muito lá era realmente remediar quem estava bastante doente. E aí o resto do mundo todinho, né, o país inteiro, passava por péssimas condições sanitárias, a situação era bastante caótica, você não tinha, por exemplo, nenhum tipo de saneamento básico, os hábitos de higiene da população eram terríveis. Eu lembro de alguns filmes que foram feitos a respeito do Brasil colonial e algumas histórias que eram contadas que retratam, de alguma maneira, como os hábitos de higiene são muito diferentes dos hábitos de higiene que a gente tem hoje. Então, se hoje em dia a gente vê algumas coisas na cidade de Belém, em várias outras cidades no Brasil, e fala, meu Deus, como é que as pessoas vivem nessas condições? Se a gente conseguisse voltar numa cápsula do tempo para o início do século XIX, talvez a gente ficasse muito chocado também, porque foi um século marcado, com certeza, por uma precariedade muito grande na condição sanitária da população. E como existia necessidade de alguém que cuidasse dos problemas de saúde, o Brasil acabou virando um campo fértil para a imigração de várias pessoas que desempenhavam algumas profissões ligadas à saúde na Europa. Muitos cirurgiões barbeiros, né, porque o cara ao mesmo tempo cortava o cabelo, tratava a unha encravada e fazia pequenas cirurgias, era o início de algumas profissões, inclusive a odontologia tem origem nisso daí. Os sangradores, né, que eventualmente acreditavam que ou através da sanguessuga ou através dos cortes você conseguiria fazer
o controle de algumas doenças, pensando ainda naquela teoria miasmática, que a doença era o desequilíbrio dos diversos fluidos no corpo humano. Muitas pessoas com conhecimento empírico, ou seja, deu certo com um, vai dar certo com o próximo, sem muita evidência, e os próprios curandeiros, parteiros e os curiosos que você tem aí de tradição oral sendo passado de pai para filho, dentro dos círculos familiares. Isso aí era mais ou menos o que a gente tinha de assistência à saúde em todo o país. Se já era uma situação bastante precária, piorou consideravelmente quando, em 1877, a gente teve uma grande seca que, de alguma maneira, fez com que as pessoas que viviam nos interiores buscassem algum tipo de abrigo na capital. E essa seca de 1877 acabou trazendo para nós uma quantidade gigantesca de vítimas da varíola, né? A gente teve um surto de varíola, entre várias outras doenças, mas a varíola foi uma das mais mortais na época. E aí você tinha cidades como, por exemplo, São Paulo, com 114 mil habitantes, passando para 9 mil habitantes de uma semana para outra, né? Sendo que metade, pelo menos, desses eram 100% necessitados, eram pessoas que não tinham absolutamente nada. A varíola ela foi extremamente letal para a população brasileira. Você tinha mais de 1.000 mortos por dia nas grandes cidades. Se hoje a gente tem 1.000 mortos por dia de Covid no Brasil inteiro, isso já causa um desconforto e uma comoção muito grande e cria um problema gigantesco para a nossa população. Você imagina quando você tem 1.000 mortos por dia em grandes cidades no país ao mesmo tempo, a ponto de se estimar que você tenha tido pelo menos 180 mil mortes documentadas, mas todas quantas outras que não puderam ser documentadas dentro das igrejas que faziam esse tipo de registro naquela época. E um movimento bastante interessante do ponto de vista da sociologia das populações, que foram os expatriados, ou seja, as pessoas que saíram do país para os países da América Latina em busca de melhores condições, ou que saíram dos seus estados indo para outros estados em busca de melhores condições. Isso é uma constante quando acontecem alguns distúrbios do ponto de vista da economia da saúde, e isso ajudou de forma incrível o desenvolvimento da região norte no país, né? Quando eu estou em sala de aula, eu sempre pergunto quem é que mora no interior do Pará, e geralmente eu pego o pessoal do interior do Pará e pergunto, né? E diz aí, você que é do interior do Pará, sua família veio de onde? Qual é a sua cidade? Porque até hoje a gente tem algumas cidades que são muito marcadas por isso, por esse movimento migratório, né? Eu dou exemplo, por exemplo, de Capitão Poço, uma cidade que eu conheço razoavelmente bem, tem um número muito grande de imigrantes nordestinos. Então, até hoje, alguns hábitos alimentares da população de Capitão Poço é marcada por esse movimento de migrantes nordestinos que vieram para a região norte em função da fuga da seca e de várias doenças, como, por exemplo, a varíola. Passa o próximo para nós. É o Ralph agora que está apresentando. E aí a gente vai chegando no final desse século e vai encontrando figuras que foram muito marcantes na história do desenvolvimento da saúde no país, tanto que dão nome a diversos institutos, né? Por exemplo, o Instituto Evandro Chagas, a Fundação Carlos Chagas de Pesquisa, o Instituto Oswaldo Cruz. Todos esses médicos, eles vêm mais ou menos do mesmo contexto histórico. Eram filhos de famílias bastante ricas, bastante abastadas, que financiaram o estudo deles na Europa e que, quando começaram a perceber as condições muito precárias de saúde no Brasil, cobraram dos filhos que voltassem para cá para empenhar aqui um cuidado com as suas próprias famílias, né? Não que o pai do Oswaldo Cruz quisesse que ele virasse um grande sanitarista, não. Ele queria realmente que o filho voltasse para casa para cuidar dele e da família. Só que quando eles chegaram aqui, entenderam que o cuidado não podia ser isolado para as grandes famílias. Precisava ser uma reforma para a comunidade. E aí aconteceu, mais ou menos nessa época, a proclamação da República e uma grande transformação no Brasil, que é a primeira reforma sanitária brasileira. Essa primeira reforma sanitária brasileira, em algumas fontes, você vai chamar de reforma sanitarista. Ela tem um negócio interessante, que é o fato de você, de alguma maneira, conseguir perceber uma reforma na estrutura das cidades. Foi mais ou menos nessa época que se promoveu a construção, por exemplo, de algumas praças nas cidades do Brasil. Seriam praças como, por exemplo, a Praça Brasil, a Praça Batista Campos, a Praça da República, que tinham funções bastante interessantes se a gente pensa na sociologia da comunidade. Durante o dia era um passeio público para as pessoas ricas, ou seja, era um lugar bonito, arejado, bem planejado, em que as pessoas ricas podiam desfilar, podiam conviver, e durante a noite eram os chafarizes
onde as pessoas de baixa renda, sem acesso a saneamento, podiam, por exemplo, tomar banho. Então, aqui talvez no estado do Pará isso não tenha acontecido tanto, porque a gente tem uma disponibilidade muito grande de água. Mas se você pega outras cidades, com certeza aquelas praças todas eram banhos públicos durante a noite, né? Isso deixa a gente numa situação meio chocada, meu Deus, que louco que era, né? Mas é o fato, é mais ou menos assim que aconteceu o desenvolvimento da primeira reforma sanitária no Brasil. Essa reforma sanitarista, ela acompanhou um outro movimento histórico que eu tenho certeza que todo mundo precisou estudar no segundo grau e que hoje, de alguma maneira, a gente confronta com a política pública no Brasil, que foi a revolta da vacina, né? Vocês devem lembrar que teve um determinado momento da história em que a equipe de Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, determinou que você ia fazer uma vacinação compulsória da população brasileira, e a população ficou revoltada, achando que aquela ali era uma vacina para poder matar a população, que era uma política de extermínio, e ela não aceitou a vacina em hipótese alguma, causando uma revolta muito grande, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Esse pensamento de que a vacina mata, ele até hoje vive mais ou menos no pensamento da população, né? A gente ainda tem muitas pessoas pensando no movimento anti-vacina. Na época que eu trabalhei na estratégia de saúde da família, eu lembro perfeitamente que na época da campanha da vacinação, a gente precisava ir de casa em casa, e era o sertão do Ceará, né? Tinha alguns lugares bem precários, e a gente saía atrás dos velhinhos, e os velhinhos correndo, porque os velhinhos diziam que era vacina para matar velho, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente tem ainda hoje algumas pessoas pensando que a antivacina é alguma coisa razoável para ser discutida, e eu nem levo isso para discussão, eu acho isso um absurdo muito grande, a gente tem aquelas outras pessoas que estão num desespero para que a gente consiga o mais rápido possível efetivar, por exemplo, a vacina contra a Covid, e agora quando a gente teve a vacina sazonal da gripe, correu atrás da vacina. Então, assim, a gente tem um desenvolvimento, uma mudança considerável da perspectiva como a população enxerga o cuidado em saúde, né? Passa o próximo para mim. Bom, agora a gente se aproxima do que aconteceu para gerar o SUS, né? Você pensa que o Brasil passou, depois da proclamação da República, por uma série de transformações, uma delas muito forte, que foi o movimento de urbanização do país, né? O país que tinha muito mais áreas rurais do que áreas urbanas, passou por um processo de urbanização, e a urbanização necessariamente levou ao desenvolvimento também do campo industrial. O Brasil passou por um processo de industrialização muito rápido. E, logicamente, quando você tem indústria, você precisa de trabalhador, e o trabalhador precisa estar saudável para que a indústria se mantenha de pé e a economia movimente, né? Talvez vocês tenham visto alguns comentários parecidos dos nossos políticos em movimentos mais recentes associados à Covid. Você precisa que alguém esteja de pé trabalhando para que a economia movimente. Ninguém é contra isso, muito pelo contrário, isso faz parte da lógica da nossa sociedade. O problema é que, nesse contexto de aproximadamente 1920, quando a gente estava passando pelo boom da industrialização no país, os nossos trabalhadores adoeciam, né? Porque é natural do ser humano, principalmente quando ele não tem boas condições sanitárias, quando ele não tem boa alimentação, quando os condicionantes e determinantes sociais de saúde são desfavoráveis, que ele adoeça. E aí o que acontece? As indústrias passaram a promover alguma política de saúde do trabalhador, de cuidado para que o trabalhador não adoecesse e isso não acabasse interferindo na sequência do cuidado daquelas pessoas para que a indústria voltasse a funcionar. E aí, principalmente os sindicatos, que na época já começavam a se organizar como caixas de assistência, e os próprios empresários começaram a formatar a criação de cooperativas, digamos assim, para juntar dinheiro e bancar o tratamento das pessoas que estivessem doentes dentro do contexto da saúde no país. Lembrando que naquela época, e hoje em dia também, né, lógico, mas naquela época era mais difícil ainda, o acesso ao médico, além de ser muito difícil, era muito caro, né? E pagar uma consulta com o médico era caríssimo. Por isso mesmo existiam as Santas Casas, onde eventualmente a igreja bancava algum médico ou alguns médicos iam lá fazer caridade. Então, qual era a proposta das caixas de assistência? A parte do salário, algo em torno de 5% do que você ganha, ao invés de você ficar com esse dinheiro e tentar administrar um cuidado à saúde para você, você vai retornar isso para a sua caixa de assistência, vai voltar isso para o seu patrão. Seu patrão pode colocar também ali uma colaboração e a gente vai fazer uma caixinha que vai ficar guardada para ser o financiamento do cuidado à saúde das pessoas que adoecem. E aí a gente criou a ideia das caixas de aposentadoria e de pensão
e as caixas de assistência à saúde dentro das diversas profissões que existiam. Tem, inclusive, uma série de hospitais que ainda existem no país inteiro que são remanescentes disso daí. Por exemplo, no estado de São Paulo tem um hospital que foi extremamente importante nesse momento no enfrentamento à Covid-19, que foi um hospital criado pelos trabalhadores da colheita da cana. Então, o hospital hoje é chiquérrimo, um hospital muito bonito, só que ele tem um nome interessante, é o Hospital, não sei o quê, dos Trabalhadores da Cana-de-Açúcar, né? Coisa bem diferente da perspectiva atual do hospital. Aqui em Belém a gente tem o Círculo Operário Belenense, que fica ali na Quintino, no caminho, quem vai para FAMAS às vezes quando passa ali perto de onde era a fábrica da Febo. Aquilo ali é uma das estruturas que foram criadas também para assistência à saúde, nem sempre eram hospitais, às vezes eram ambulatórios. Eles tinham ali essa perspectiva de cuidar da saúde quando o trabalhador adoecia, né? Não existia medicina preventiva nesse contexto. Era aquela pessoa que está doente, ela precisa ser curada, precisa ser tratada, precisa ser assistida, para o mais rápido possível ela voltar para o trabalho. Essa ideia, ela parecia muito boa, mas ela tinha uma falha grave, que era o quê? As diferentes empresas, as diferentes indústrias tinham caixas diferentes, né? Então, a indústria naval tinha uma caixa própria para cuidar das pessoas da indústria naval. A indústria agrícola tinha sua caixa própria para cuidar dos trabalhadores da indústria agrícola, né? Como, por exemplo, os coletadores de cana. E como os salários eram diferentes e como o número de pessoas associadas era diferente também, algumas caixas de assistência tinham muito mais potência do que outras, né? Então, se você olhava assim, eu trabalho na indústria agrícola e eu sofro pra caramba porque eu trabalho embaixo do sol, eu estou lá por exemplo, na coleta da cana, me acidentando e tudo mais, enquanto o cara que está lá da indústria siderúrgica, ele não tem tanto risco quanto eu, né? A pessoa imaginava, ele ganha mais do que eu e a caixa de assistência ainda é melhor do que a minha. Esse tipo de conflito gerou uma insatisfação muito grande com o funcionamento dessas caixas de assistência, até que um senador da República do Rio de Janeiro teve uma ideia brilhante, esse tal Eloy Chaves, que deu origem à lei Eloy Chaves, que foi a ideia do governo administrar essas caixas de assistência. Então, todos os trabalhadores dariam a contribuição igual, seria uma contribuição baseada no seu salário, algo em torno de 5% na época, e o governo ia fazer a administração das caixas de assistência, ou seja, o governo, de alguma maneira, resolveu concentrar na mão deles a administração desses recursos que estavam ou em nome dos patrões ou em nome das cooperativas de funcionários e sindicatos. E com isso a gente conseguiu, de alguma maneira, começar a criar os institutos de aposentadoria e pensão, que futuramente deram origem a uma estrutura que com certeza vocês já ouviram falar, que foi o INPS, né? Que hoje a gente chama de Previdência Social. Passa o próximo para mim, Ralf. E aí, com esse movimento de industrialização acelerada e dinheiro na mão do governo, o governo resolveu, no início da década de 50, criar o Ministério da Saúde para administrar essa grana, que começou a aparecer em função das coletas dos trabalhadores. E uma das estruturas que o governo criou foi o CESP, né? Ou uma fundação chamada Fundação CESP, de Serviços Especiais de Saúde. Ainda hoje, quando eu visito alguns municípios do interior, eu descubro que alguns postos de saúde têm esse nome. É o posto do CESP, né? Era do modelo CESPiano de assistência, foi um dos modelos de organização da assistência à saúde no país. Exatamente baseado no quê? Se você é trabalhador, você tem direito à assistência. A assistência acontecia principalmente nos hospitais, mas existiam alguns lugares que eu não tinha condições de ter hospital, porque o lugar era muito pequeno, e aí eu fazia um pequeno posto de saúde, que seria esse posto dos Serviços Especiais de Saúde, o posto do CESP, para poder fazer algum tipo de cuidado com a população. A questão é, o governo não tinha, na época, uma lógica para distribuir esse dinheiro de uma forma minimamente equânime, né? Tentar fazer de alguma forma promoção social com esse dinheiro. Era muito dinheiro, não era pouco dinheiro. Você considera que todos os trabalhadores formais no país contribuíam com 5% do salário, então houve um aporte financeiro muito grande para um órgão público, e aí o governo resolveu começar a uniformizar esses benefícios, a concentrar a Previdência num orçamento federal e criar algum tipo de rede de assistência com isso. Passa o próximo para nós, Alf. Para dar cobertura para a população, o governo resolveu emprestar esse dinheiro para empresários que tinham algum tipo de afinidade com a saúde no país.
E aí vários hospitais, inclusive o Hospital Sírio-Libanês, quando eu falo isso, o pessoal fala assim, oh, meu Deus, o Sérgio está falando do patrão dele, eu estou falando dos meus patrões, receberam dinheiro do governo federal para criar estruturas que seriam, de alguma maneira, voltadas para o atendimento dessas pessoas que tinham direito à previdência, ou seja, esses trabalhadores que colaboravam com a fomentação dessa previdência social do INPS. O fato é, a gente está falando do início da década de 60, 70, antes dos anos 80, então, assim, se a gente hoje em dia já não tem uma lógica de controle, monitoramento e avaliação das ações em saúde, imagina nesse tempo, nessa época, como é que as coisas aconteciam. Não preciso dizer para vocês, o óbvio aconteceu, uma parte considerável do dinheiro foi roubada, e até hoje a gente tem um buraco gigantesco na Previdência em função da falta do bom uso do dinheiro público. Essas duas fotos que estão aí para vocês, tem um caso emblemático de como esse dinheiro foi jogado fora ou ele foi roubado. Um determinado empresário resolveu pegar uma área no Rio de Janeiro e criar um hospital. E aí, enquanto ele construía o hospital, né, ele foi bancando ali os trabalhadores que moravam em volta. Num determinado momento, ele percebeu que ele ia ter muito trabalho, que mais fácil, ao invés de trabalhar e ganhar dinheiro, era roubar o dinheiro público. E ele abandonou a obra. E aí a obra, bem bonitinha, estava aí formado o esqueleto do hospital, acabou virando uma invasão e virou a favela do Esqueleto, que é uma das favelas que hoje compõe o Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, né? Tem o nome Favela do Esqueleto por conta do esqueleto do hospital, que foi o que sobrou, porque o cara abandonou. Lógico, né? O hospital foi invadido, virou uma ocupação durante um tempo, no início da década de 60, óbvio, já ruiu, mas até hoje você tem no Rio de Janeiro a famosa Favela do Esqueleto acontecendo em função do abandono e do descaso com o dinheiro público, né? Mas algumas coisas aconteceram, né? Alguns serviços foram implantados, isso garantiu uma lucratividade imensa para quem de alguma maneira conseguiu utilizar o dinheiro público para estabelecer uma estrutura em saúde, porque o governo criou alguns planos de investimento que garantiam um empréstimo com parcelamento para você pagar gigantesco, extremamente facilitado o pagamento desse empréstimo e juros zero. Então, assim, valia muito a pena pegar o dinheiro público para poder construir essas estruturas. Porque além de você ter dinheiro de graça, ou seja, você não ia pagar juro nenhum pelo empréstimo desse dinheiro, você podia pagar isso em suaves parcelas, prestações a perder de vista, e o governo ainda garantia que ele ia lotar o seu hospital de pacientes, porque, enfim, era isso que eles precisavam, né, de estrutura para poder atender a esses pacientes que pagavam as contribuições enquanto trabalhadores. Passo próximo para nós, Alf. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, quando esses hospitais de fato conseguiram começar a funcionar, ainda no contexto do INPS e do braço do INPS que cuidava da saúde, que era o INAMPS, a gente teve algo em torno de 500% de aumento no número de leitos, 638% de aumento no número de consultas médicas que eram realizadas, 322% de aumento no número de internações, 434% de aumento no serviço de apoio diagnóstico, e a criação de um mercado cativo para crescimento. Porque, assim, ficou patente que saúde era um negócio e que é um negócio muito bom, obrigado. Né? A década de 70 mostrou isso para a gente. O Brasil tem uma quantidade gigantesca de doentes e se eu tenho doente para tratar, eu tenho dinheiro para ganhar tratando essas pessoas. E, infelizmente, foi esse o pensamento que reinou na década de 70 em função desse tipo de investimento. Isso começou a mudar no final da década de 70 e início da década de 80, quando um grupo de pesquisadores internacionais, isso não aconteceu isoladamente no Brasil, começou a pensar em que modelo de assistência seria razoável para mudar essa lógica que era muito centrada nos hospitais e que só recebia o paciente na hora que ele já estava doente, ou seja, quando o tratamento dele era muito mais caro e muito mais complexo. Um dos maiores nomes para esse pensamento revolucionário, tentar mudar a lógica da assistência à saúde, é de uma médica americana, que é a mãe da ideia da atenção primária à saúde, chamada Barbara Starfield. A Barbara Starfield, médica americana, pediatra, ela começou a imaginar que talvez tivesse um outro modelo para ser aplicado, que tivesse mais próximo das pessoas, que de alguma maneira tentasse construir saúde, e aí ela sugeriu que a gente tentasse construir nos bairros um pequeno hospital, com o mínimo possível de repertório técnico, em que você tivesse um obstetra, um cardiologista e um clínico geral, e esses 3 médicos conseguiriam, dentro daquela população, resolver a maioria dos problemas de saúde. E ela fez um laboratório
E no laboratório dela, ela conseguiu mostrar que se você tivesse dentro de uma unidade, que ela disse que era a unidade básica de saúde, ela teria uma resolutividade de aproximadamente 80%. Talvez vocês estejam reconhecendo um pouquinho dessa história dentro daquilo que a gente preconiza no SUS hoje, né? Isso não foi invenção brasileira, isso foi uma importação de uma ideia da Barbara Starfield, como eu disse para vocês, essa médica pediatra americana. Ela tem um livro sobre esse modelo de atenção primária à saúde. Você consegue baixar o PDF na internet, se você quiser ler, traduzido para o português pelo OMS, em que ela conta como foi que ela chegou a essa conclusão de que você precisaria de um clínico geral, de um obstetra e de um cardiologista. E ela utilizou a epidemiologia para chegar nisso, né? Ela tinha uma quantidade muito grande de americanos morrendo de doenças cardiovasculares. Ela pensou, vou colocar um cardiologista lá. Você tem a saúde reprodutiva da mulher impactando na cadeia da conformação da sociedade americana, então vamos colocar lá um obstetra para ajudar essas pessoas a fazer planejamento familiar. E um clínico geral para cuidar de todo mundo, enfim, que essa é a ideia da clínica médica, né? Cuidar do máximo possível de problemas que a população tem. E esse modelo acabou sendo importado para o Brasil como filosofia, principalmente por um grupo de professores da Fiocruz, que começou a literalmente disseminar essa ideia no nosso contexto. Passa o próximo slide. Isso aí eu já acabei falando, né, que é o início da reforma sanitária, quando a gente começa a mudar. Passar o próximo também. Essa é a vantagem. A gente doa essa aula tem um tempinho, algumas coisas eu lembro antes de passar o slide. Esse pensamento acabou influenciando um grupo de pesquisadores para tomar conta, literalmente tomar posse da 8ª Conferência Nacional de Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde, elas foram criadas naquele mesmo contexto da criação do Ministério da Saúde, para, de alguma maneira, tentar reunir as pessoas para um planejamento integrado em saúde. Só que as conferências, elas eram muito pequenas. Para vocês terem uma ideia, antes da 8ª Conferência Nacional de Saúde, você teve conferência que teve 19 pessoas, né? Qualquer reunião hoje tem mais do que 19 pessoas, mas era uma Conferência Nacional de Saúde com 19 pessoas. A 8ª conferência, não. A 8ª conferência, ela pegou, naquela época, um número recorde de pessoas. Foram mais de 4.000 pessoas em Brasília, porque essa conferência aconteceu em Brasília, no centro de convenções da cidade, que estavam lutando praticamente todas com o mesmo pensamento, porque esse movimento da reforma sanitária brasileira, lembra que agora a gente está falando de uma outra reforma. Aquela primeira foi a reforma sanitarista e essa é a reforma sanitária brasileira. Eles já vinham com o pensamento de que o governo precisava investir sistematicamente em saúde. A saúde não podia ser privilégio de uma parcela da população, ela precisava ser para um grupo muito maior de pessoas. Ela não podia ser centrada nos hospitais, ela tinha que adotar um modelo pelo menos parecido com aquele modelo da Barbara Starfield, ou seja, de cuidados primários na saúde, de pensar numa lógica que não seria eminentemente curativa, mas principalmente preventivista. E aí aconteceu, em 1986, no mês de março, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e ela tinha um lema super interessante, que era a saúde e direito de todos, né? Esse lema acabou depois influenciando a construção da Constituição Federal Brasileira, que é datada de 1988 e é chamada Constituição Cidadã. Passa o próximo para nós. Nessa conferência, 4.000, como eu disse para vocês, as pré-conferências botaram a ideia de você estar trabalhando com promoção, proteção e recuperação de saúde, não apenas com recuperação, reformular o financiamento no Brasil e começar a criar uma outra estrutura. Em 1986, a estrutura já mudou. A estrutura não mudou em 1990, depois que a gente teve em 1988 com a Constituição, ou em 1990 com a criação do SUS. Lá em 86 a gente já teve uma mudança nesse aspecto. Foram criados alguns órgãos que até hoje funcionam muito bem na estrutura do Brasil, como o CONAS e o CONASENS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Então, todos os secretários estaduais de saúde têm reuniões regulares para falar sobre a situação de saúde nos seus estados, e dentro dos estados, os secretários municipais têm reuniões regulares para falar sobre o sistema e a organização dos serviços de saúde estaduais, né, dentro da lógica de um estado. E aí, como eles tinham esses dois órgãos, foi o pontapé inicial para um intermediário entre aquele modelo, que era o modelo do INAMPS, em que você só tinha assistência se você fosse um trabalhador com carteira assinada, portanto, o seu salário poderia automaticamente sofrer esse desconto de aproximadamente 5% para a criação da Previdência Social, para um modelo maior, embora unificado,
mas descentralizado, de forma que, já que você tem agora o CONAS e o CONASEMS, e você tem outras estruturas além do CONAS e o CONASEMS, o dinheiro não precisa todo ser administrado pelo governo federal, ele pode, aos poucos, ir sendo descentralizado. Não só o recurso financeiro, mas também o planejamento. Mas sempre pautado naquela ideia de que saúde era um direito de todos e um dever do Estado. Passo o próximo para nós. Em 1988, a gente tem, então, a Constituição Cidadã, e aí temos 4 artigos extremamente importantes na Constituição que falam sobre a maior política pública de saúde do mundo, que a gente chama de SUS, mas é uma das políticas que o Brasil tem, e até o final da apresentação eu vou mostrar que a gente tem muitas políticas públicas, o SUS é somente uma delas, é a principal hoje, mas não é a única, que são garantidos exatamente pela Constituição como um direito de todos e um dever do Estado. A Constituição, no contexto de 1988, garantiu alguns direitos fundamentais para a população. 3 deles são extremamente importantes para o contexto em que a gente vive: saúde, educação e segurança. Tanto que você pode até ter o seu consultório particular, mas o seu consultório particular é fiscalizado pelo SUS, ou seja, o sistema é único, o componente público tem que lhe dar um alvará para que você tenha o seu consultório privado. A educação, ela pode ser feita tanto pela iniciativa pública quanto pela iniciativa privada, mas uma escola privada de medicina, por exemplo, passa pela fiscalização do MEC, que é um serviço público. Então, é facultado à iniciativa privada ter educação privada, é facultado à iniciativa privada ter saúde privada, mas efetivamente você só tem hospitais privados porque o SUS existe, você só tem faculdades privadas porque existem as instituições públicas. Então, é uma política única, tanto para a saúde, quanto para a educação, quanto para a segurança. A segurança já tem uma lógica diferente, você não tem segurança privada. Quando você ouve uma empresa, fulano de tal tem uma empresa de segurança privada. Aquela segurança privada que a empresa tem é uma segurança patrimonial, né? É o vigiazinho que está lá na porta com o cacetete que não deixa você entrar, não deixa você sair de lá de dentro com alguma coisa que é patrimônio daquela instituição ou pública ou privada. Mas não existe polícia privada no Brasil, né? A Constituição não permite esse tipo de participação. E aí é uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam e que, na medida do possível, vocês elaborem no coração de vocês e, de alguma maneira, lutem por isso. Não existe hospital que não seja do SUS. Vocês entenderam isso? Eu vou repetir, isso é importante. Não existe hospital que não seja do SUS. Todos os hospitais no Brasil são do SUS. Isso é importantíssimo da gente entender. Veja só, se agora no contexto do Covid a gente tivesse um governo de respeito, e aí eu vou ser sincero com vocês, como eu não estou em nenhuma instituição de ensino, eu fui convidado pela IFMSA e eu vou ser extremamente politizado no meu discurso, algum hospital privado que tivesse leito sobrando necessariamente poderia ter sido cooptado pelo governo para receber os pacientes do SUS. Porque os leitos privados só existem porque foram autorizados pelo Sistema Único no seu componente público. Pouquíssimas vezes na vida isso aconteceu no país. De fato, a gente está num país bastante palhacito, né? Difícil que as coisas aconteçam, difícil que as leis sejam cumpridas. Mas as leis existem e isso aí é uma das prerrogativas legais. Tanto que, se a gente pensar nos leitos de UTI, diariamente os leitos de UTI dos hospitais privados são disponibilizados para o SUS. Ou seja, todos os dias a Central de Regulação dos Leitos de UTI da cidade de Belém liga, por exemplo, no Porto Dias para saber quantos leitos eles têm vagos. Porque se for necessário, o paciente do SUS vai lá para o Porto Dias ser atendido lá. Porque o Porto Dias, o Saúde da Mulher, todos os outros hospitais privados só existem porque existe a autorização do SUS para que eles funcionem. Essa é uma das condições estabelecidas. Conforme eu disse para vocês, infelizmente isso não acontece, mas a lei está aí para resguardar esse tipo de direito. Se você é dono de um hospital, eu não quero que você fique chateado comigo, mas se você é trabalhador de um hospital, eu quero que você entenda o meu ponto de vista. O maior empregador do mundo para médicos, dentistas e enfermeiros é o setor público. 4 em cada 5 médicos no Brasil têm algum vínculo com o setor público. Então, definitivamente é melhor a gente defender um pouquinho do SUS, até para a manutenção dos nossos empregos e para um mínimo de bem-estar social que não leve a gente para o caos, como aconteceu, por exemplo, agora no início da pandemia da Covid, quando o PSM da 14 fechou, né? Todos vocês já estavam aqui
em diferentes semestres do curso de medicina, quando a gente viu a principal emergência pública da cidade de Belém fechar as portas porque ela tinha entrado em colapso. Então, a gente tem aí que reforçar a ideia de que o sistema é único. Então, necessariamente, a iniciativa privada autorizada a funcionar complementarmente ao setor público precisa estar disponível no momento, por exemplo, como a pandemia que a gente viveu e os momentos críticos que a gente viveu também. Isso acabou não acontecendo por N motivos, política, interesses econômicos, e mais principalmente também que se você passasse em qualquer hospital privado na época da pandemia, eles também estavam lotados, também estavam entrando em pânico, também estavam entrando em crise, a Unimed não tinha condições de atender nem os seus próprios médicos, quem dirá os cobertos, né, pelo plano de saúde. Então a situação é bem complicada. Eu vou ler aqui um comentário do Fernando. Fernando Brasil falou: a expressão privatizar o SUS, então, é errada, pois não há uma empresa pública, mas no sistema em si, né? Exatamente. Você não tem como privatizar o SUS. O que você tem como fazer, e infelizmente vários governos vêm fazendo, e aí eu vou dizer uma coisa para você do fundo do coração, não estou dizendo desse governo de direita, estou falando de todos, inclusive os governos anteriores de esquerda, é precarizar as formas de contratação do SUS, facilitando que empresas que têm muito mais interesse em lucro do que na assistência à saúde administrem serviços que necessariamente, ou por origem, fossem serviços públicos. Aí você pode dizer para mim, professor, mas a empresa privada ela administra muito melhor o setor público do que a empresa pública propriamente dita. Eu concordo com você. Você tem hoje em dia no Brasil, já que a gente tem mais de 5.700 municípios, modelos de sobra que dão certo, tanto na administração direta quanto na administração indireta, né? Não tem como a gente generalizar. Você não pode dizer que o hospital público da administração direta é ruim e que o hospital público da administração indireta, seja por uma organização social, ou seja o que for, é um hospital bom. Generalização definitivamente não vai levar a gente para lugar nenhum. Pensando assim, numa lógica, né, para a gente pensar como é que isso poderia ser viável, viável seria se o governo fizesse o papel dele, governar, né, dar ordem, dar um rumo para o negócio. E seria melhor ainda se o governo conseguisse fazer uma coisa que hoje em dia, com tecnologia, a gente consegue fazer, monitoramento e avaliação. Então, eu pego um hospital público que eu não quero ou não tenho interesse de fazer uma administração direta e quero colocar ele para ser administrado por uma organização social, tranquilo, não tem problema nenhum. Você faz um contrato de prestação de serviços e você cobra daquele hospital que atenda aquilo que você pactuou. Ele vai receber pelo aquilo que ele fizer. E como a gente tem no Brasil uma quantidade gigantesca de pessoas doentes, né, isso, a experiência da década de 70 mostrou para nós estamos em 2020, ou seja, 50 anos contando a mesma história, a gente tem condições sim de fazer uma boa administração, seja ela direta ou indireta, contanto, logicamente, que a gente faça monitoramento e avaliação. Mas a gente vai chegar lá, né? A Ilana fez aqui uma questão, né? A gente pode considerar, então, que de acordo com a Constituição Federal, os planos de saúde devem funcionar de forma complementar. Exatamente, você tem isso na Constituição e você tem isso na Lei 8080, né? O do Mário Sérgio já falei? Não. Professor, quando você fala que todo hospital é do SUS, se refere também ao processo de validação dos hospitais. Exatamente. A acreditação advém de um órgão público. O movimento de acreditação, do ponto de vista de conferir um título de segurança do paciente, começou dentro da Anvisa. Hoje, a acreditação, como a gente vê os grandes hospitais fazendo propaganda, é mais voltado para o setor público, mas a segurança, o mínimo de segurança do paciente, ainda é uma coisa que a Anvisa fiscaliza de uma forma muito competente. Vamos dar sequência? Porque eu já estou falando demais, né? Falei para vocês no início da aula que eu gosto de falar, eu me empolgo. Passa o próximo slide, Ralph. O SUS, propriamente dito, como a gente conhece, ele acabou acontecendo não em 1986, que era a época da conferência, e nem em 1988, que foi quando veio a Constituição Federal. O SUS ele só aconteceu de fato, né? Ou ele só começou a acontecer, a certidão de nascimento do SUS acontece em 1990, quando a gente tem a promulgação de uma lei de número 8080. E toda política pública, não só a política pública de saúde, todas as políticas públicas, elas precisam de uma lei que a regulamente. E especificamente essa lei tem um nome, é chamada Lei Orgânica, né? É a lei que dá a ordem para aquela política pública. Então você tem a Lei Orgânica da Segurança, você tem a Lei Orgânica da Educação, você tem que ter também a Lei Orgânica da Saúde, e a Lei Orgânica da Saúde é a Lei 8080. O texto original da Lei 8080, ele é muito interessante, ele é muito bem formado. E como toda lei, ela é um elemento vivo de uma sociedade, ao longo do tempo, é natural que essa lei vá sofrendo uma série de modificações, emendas através de leis complementares.
O problema é que o texto original da lei, ela trazia todos os aspectos suficientes para o funcionamento mínimo do SUS. Então, falava sobre o que era o SUS, como o SUS ia ser financiado, quais eram os seus objetivos, quais eram as suas diretrizes, quais eram os seus princípios, falava uma série de questões que são basilares para o funcionamento da lei. Na época, em 1990, o presidente da República é um sujeito que provavelmente vocês ouviram falar bastante, chamado Fernando Collor de Mello. Foi o primeiro presidente no Brasil a sofrer o processo de impeachment, né, o impedimento, para usar a palavra em português. Quando o Collor pegou o texto da lei, ele utilizou de uma prerrogativa legal que todo presidente pode fazer, que é o veto. E ele pegou a lei, ele leu a lei, e ele vetou na lei tudo que dizia respeito a dois grandes assuntos. O primeiro, controle social. Porque, embora Fernando Collor de Mello dissesse que era um democrata, obviamente, como toda pessoa quando tem poder, democracia vira balela, ele quer mandar. Então, tudo que dizia a respeito de controle social, ele vetou. E a segunda questão foi o do financiamento, porque a lei era bastante clara em dizer o tanto que o governo federal, que é o maior arrecadador de receita na lógica de uma república federativa, tinha que empregar para o sustento do SUS. Quando ele viu que ele ia ter um monte de dinheiro para ser empregado para a manutenção do SUS e que ele ainda ia ter que ouvir a opinião da população, dos professores, dos órgãos de controle para dizer onde é que esse dinheiro ia ser gasto, ele resolveu vetar isso tudo e a lei saiu meio capenga. A lei saiu tão capenga que 3 meses depois o Congresso Nacional teve que fazer uma segunda lei que falava sobre 2 assuntos. Adivinha quais? Financiamento e controle social. Por quê? Porque na hora que a lei foi promulgada, na hora que a lei foi publicada, a sociedade civil, principalmente aquela que tinha lutado em 1986 pela construção do SUS, se revoltou e ameaçou jogar ele para fora do poder. Porque era absurdo você ter passado mais de 10 anos lutando por um sistema de saúde e quando ele sair na lei, sair com uma lei extremamente fraca, que foi o que aconteceu com a Lei 8080. Passa o próximo slide para nós. Lei 8080, então, que vai falar sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento do sistema correspondente e dar outras providências, né? E aí ela vai regulamentar na mesma lei o direito público e o direito privado. Ou seja, essa lei ela não se aplica somente para o postinho de saúde, não se aplica só para o PSM da 14, ele não se aplica só lá para o Metropolitano, que é um hospital público, mas é administrado para uma empresa privada, não, ele também se aplica, por exemplo, lá para a saúde da mulher. Tá? Então, a lei se aplica para qualquer estabelecimento envolvido na promoção, proteção e recuperação da saúde. Desde aquele grande hospital com 300 leitos até o seu consultório, que tem só ali uma maca para você examinar o seu paciente. Todas as estruturas estão sujeitas a essa lei 8080. Minha recomendação para qualquer pessoa que um dia pretenda fazer uma prova de residência, estude essa lei. Não tem prova de residência de nenhuma especialidade que não cobre Lei 8080. Isso é fatal, tem todas as provas de residência, e mais do que prova de residência, porque eu acho que a prova de residência é uma etapa na vida da pessoa, você, como cidadão, entender qual é a lei que rege o exercício da tua tarefa dentro da tua profissão é indispensável. Né? É absurdo você imaginar que a gente possa ter um médico, um enfermeiro, um dentista, um fisioterapeuta, um nutrólogo, que seja, que não conheça a Lei 8080. Né? Para mim, parece uma aberração. Próximo slide. Lei 8142, né, 2, 3 meses depois, falando exatamente sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais, ou seja, como é que o SUS vai funcionar ouvindo a população e os seus representantes e como é que o dinheiro público vai ser empregado no SUS. Então, essas 2 leis são literalmente o início do processo SUS no país. Eu digo que é o início do processo porque depois dessas 2 leis, que foram promulgadas ali no final dos anos 90, né, de 1990, a gente ainda tem ali uns 30 anos de um monte de coisa acontecendo com relação ao SUS. Passa o próximo slide para nós. Aqui tem uma cronologia, mais ou menos década a década, da quantidade de leis que foram criadas para fazer o SUS funcionar ou, na pior das hipóteses, para fazer o SUS não funcionar, né? Então, você vê, de 88 até 99, foram 4 leis, 2 decretos, 3 normas e milhares de portarias. Sério, no intervalo desses anos, a gente já tem milhares de portarias falando como deve funcionar o SUS. Passa o próximo.
Continuando, dos anos 2000 até 2015, tiveram mais 5 emendas na Constituição, mais 8 leis, mais 3 decretos, mais 2 normas, um monte de resolução da CIT, que é a Comissão Intergestores Tripartite, que pega representante do município, representante do Estado e representante do governo federal para resolver os problemas do SUS, e, obviamente, mais milhares e milhares de portarias. Passo próximo. As principais leis são essas que eu coloquei aí, né? A Lei 8080 da Constituição, as emendas constitucionais 29, 42, 51, 63 e 86, que vão falar um pouquinho sobre esse processo de administração, principalmente financeira, porque o Estado brasileiro ele é extremamente pautado no tanto que você gasta de dinheiro e não no tanto que esse dinheiro resolve o problema da população. Esse é um problema crônico brasileiro. Então, quem quiser conhecer um pouquinho melhor sobre isso, tem aí um resumozinho sobre isso. Mas o mais interessante aconteceu depois. Passo o próximo. Essas aí são as outras leis complementares, então ainda está aí um pouquinho para quem quiser conhecer mais, pode passar. Os decretos que eu falei, passa. As normas que eu falei para vocês também, pode passar. Aí a gente chegou num ponto interessante. No governo passado, não estou fazendo propaganda, estou só me falando que foi um fato que aconteceu, o governo entregou todas essas portarias que foram criadas desde o início do SUS até o final, todos os decretos, todas as normas, todas as resoluções para a Fiocruz. E pediu que a Fiocruz fizesse um filtro nessas normas e tentasse organizar o arcabouço legal do SUS. Por quê? Porque existia praticamente uma norma para cada situação no país. Não existia generalização de norma. E você tinha, ao mesmo tempo, uma norma que dizia A para uma coisa e uma outra norma que dizia B para a mesma coisa. Ou seja, você tinha normas, as duas vigentes, que eram completamente contraditórias. A Fiocruz conseguiu organizar mais de 18 mil portarias que tinham sido editadas pelo gabinete do ministro, no Ministério, desde a criação do SUS até o ano de 2017. E aí eles conseguiram, literalmente, de 1986 até 2017, organizar essas 18 mil portarias em 749 portarias. Né? Deu uma filtrada muito boa. E ainda conseguiu organizar essas portarias de uma forma mais ou menos lógica. Então tem um grupo de portarias que vai falar sobre os direitos e deveres da população, um grupo de portarias que vai falar sobre as políticas nacionais de saúde. Conforme eu disse para vocês, a gente não tem só o SUS como política de saúde. As normas que falam sobre o funcionamento das redes no SUS, que falam sobre os sistemas e os subsistemas, por exemplo, o subsistema de cuidado à saúde indígena, as normas que falam sobre as ações e os serviços. Então, hoje, se você quiser estudar toda a legislação do SUS, você não precisa mais ler 18 mil portarias, você pode ler somente 749. Essas 749 portarias somam juntas aproximadamente 5 mil páginas. Continua sendo uma coisa maluca, continua sendo uma coisa completamente esquizofrênica, né? Mas, infelizmente, é a realidade do nosso país. A gente está falando de um país de um tamanho continental, então não tem outra forma de fazer. Tem que ter realmente uma série de normas aplicáveis. Ficou mais fácil? Em tese. Ficou viável? Infelizmente não. A gente ainda tem um sistema que ele é inviabilizado pelas suas normas. Mas as grandes políticas para fazer o SUS funcionar, elas já existiam desde o início dos anos 90. Né? A Lei 8080, a Lei 8142, ela fala sobre os princípios e as diretrizes do SUS. Para você ser um profissional do SUS, para você ser um gestor do SUS, o início da história já é suficiente para você criar uma consciência para defender esse sistema que a gente tanto precisa como cidadão, tanto precisa como profissional da saúde. Passa o próximo para nós, Alf. Ralf. A Irlanda me perguntou se eu vou disponibilizar esse slide. Eu já até passei para o pessoal da Liga, viu? A hora que eles quiserem, eles podem passar. Passa o próximo slide aí para nós. Tá vendo? Para mim, ainda está parado naquele das portarias de consolidação. Mudou para vocês? Como que tá aí? Aqui tá na tela. Vamos fazer uma votação. Para a Luísa também está parado, hein? Para a Brenda também não mudou, para a Mariana também não passou. Oi, Mari, tudo bem? Saudade.
Pronto, agora ele tirou aqui. Ó, Arilson aí também. Muito bem. A Mandinha remou. Saudade. Ele vai botar de novo a projeção e vai voltar, não se preocupa não. É bom que a gente dá uma, né? Dá uma desafogada, assim. Tava um clima pesado, né? Tanta regra, eu descendo o cacete no presidente, nos presidentes, né? É bom que eu sou democrático, eu mando pau em todos, né? Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, quer dizer, Bolsonaro, todos. Eu sou democrático nesse aspecto, eu falo mal de todos mesmo, não tô nem aí. Se botarem outro, eu vou falar mal do próximo também, viu? Não se preocupa não, mas que o negócio é bom é falar mal mesmo, né? Sou pago para falar mal, ó. Ih! Tô nem aí. Iaguinho, se o Iaguinho do SUS virar presidente, eu vou falar mal dele, porque, ó, conheço, ó. Ah, se não conheço. Errado não tô, né? Ai, ai. Mas que vou falar mal de ti também. Ora, nem que eu tenha que inventar fake news. Mentira, não preciso inventar fake news. Tem muita coisa errada sua para falar. Tô brincando. Doutor, o Fabio já vai colocar já. Só um segundo. Tranquilo. Daqui a pouquinho aparece. Fique tranquilo. E a gente já está chegando perto do fim, viu, gente? Sem desespero. Prometo para vocês que agora eu ligo o turbo, a gente chega no final mais tranquilo. O mais importante, eu acho que eu já falei. Aí tem uma parte que eu falo principalmente para os meninos que estão começando, né? É importante falar para eles. Show de bola, estávamos nessa. Pode passar a próxima. Aí a gente chega nos objetivos do SUS, conforme eu falei para vocês. Lembra que eu falei que lá no início a gente já tinha o suficiente, não precisa estudar essas 749? Está lá, Lei 8080, artigo 5º, né? Quais são os objetivos do SUS? Para que eu tenho esse sistema único de saúde? Para identificar os fatores condicionantes e determinantes sociais de saúde, né? O SUS precisa identificar, ele precisa fazer um diagnóstico do que está acontecendo. Ele precisa ser um sistema que vai reverter a ideia do INAMPS e, a partir de agora, vai fazer o quê? Um acesso que seja universal e igualitário. Porque, antigamente, você tinha um sistema que atendia apenas os trabalhadores e os parentes dos trabalhadores, que tinham aquela carteirinha do INAMPS. A partir da criação do SUS, não. Qualquer cidadão brasileiro pode ser atendido pelo SUS. Inclusive, se você tiver um cidadão estrangeiro no Brasil e ele precisar de atenção à saúde, ele vai ser atendido no SUS também. Aí você fala, pô, mas professor, isso é uma sacanagem. Quer dizer que o venezuelano veio aqui para o Brasil, veio fugir do país dele, que o país dele está lá um caos, e aí ele vai ser atendido aqui pelo SUS? Vai, porque se ele adoecer aqui e a doença dele espalhar dentro da nossa população, isso vai virar um caos para nós. Então é melhor você atender aquele venezuelano e evitar que a doença se espalhe do que você ficar dizendo, ele é estrangeiro, não vou atender ele. Você entendeu que é uma lógica de proteção social? Inclusive, aproveitando a ideia, a gente está passando aqui em Belém por um surto de sarampo, né? O surto anterior a esse, todo mundo botou a culpa nos venezuelanos. E não era a culpa do venezuelano, a culpa é do Brasil que não fez uma cobertura vacinal adequada. Se a gente tivesse uma cobertura vacinal adequada, a imunidade de rebanho, que agora a gente fala tanto sobre a Covid, podia ter chegado aqui toda a Venezuela inteira para Belém e ninguém tinha pegado sarampo aqui porque estava todo mundo vacinado. Mas tudo bem, botaram a culpa nos venezuelanos. Show de bola. O venezuelano já está aqui faz um tempão, a gente está passando por um novo surto de sarampo. Você vai botar a culpa em quem agora? A culpa é nossa, porque a gente não vacinou a população, né? Aí hoje está lá, modelo campanhista, década de 80. Lá o pessoal da prefeitura indo nas casas e casas tentando vacinar todo mundo. Difícil, né? A solução já existe há muito tempo. Eu não era nascido, já existia vacina contra sarampo. Eu fui vacinado de sarampo quando era moleque. Vai dizer, 40 anos atrás. O problema já existia, já tinha solução, ninguém resolveu. Não é culpa do venezuelano não, bicho. A culpa é nossa que a gente elege gente vagabunda. Mas enfim, passa. Mais um dos objetivos do SUS é pensar na promoção e na proteção daquela população e não somente nas questões curativas. E executar ações, tanto de vigilância sanitária, quanto epidemiológica, quanto saúde do trabalhador e assistência terapêutica da população, inclusive farmacológica. Imagina, olha que loucura. O sujeito vai no posto de saúde e aí ele tem a consulta gratuita, beleza. Aí ele sai de lá com a necessidade de tomar um antibiótico. O antibiótico é caro pra caramba. Adiantou o quê a consulta dele? Não adiantou nada, que não vai ter acesso à medicação, então a medicação precisa estar dentro, né? O atual ministro da Economia quer acabar com a farmácia popular, deve querer acabar com a população brasileira também, né? Vamos ver. Talvez eles consigam, tem mais 2 anos de governo, o Iago está deixando o cara ficar lá, então encara, né? Vamos ver o que vai dar. Mas um dos objetivos do SUS, que faz muita lógica para o que a gente está fazendo aqui hoje, olha ali, ó,
ordenação na formação de recursos humanos. Aí essa aula, quando eu dou lá na UEPA, e essa aula, quando eu dou lá na FAMAS, e se um dia eu for no CESUPA dessa aula, se um dia eu for lá na UFPA dessa aula, se um dia eu for lá na FCAT, que vai ter medicina também, dessa aula, onde eu for dessa aula, ela tem toda a lógica do mundo. É o quê? O SUS é responsável pela ordenação dos recursos humanos em saúde. Ou seja, só existe faculdade de medicina na UEPA por conta do SUS. Se o SUS acabar, não tem por que ter medicina na UEPA. Não tem por que ter medicina na UFPA. Não tem por que ter medicina no CESUPA, não tem por que ter medicina na Unifamais. As faculdades de medicina só existem por quê? Porque uma lei garante que existe a necessidade de formatar recursos humanos para a saúde. É por isso que, principalmente quem está aí nos programas da UEPA, né, que é um currículo integrado, o currículo do CESUP é um currículo integrado, o currículo da FAMAS é um currículo integrado, na segunda ou terceira semana de aula já vai lá para o IESC, né? Já vai lá para o GESC, tem vários nomes aí, o pessoal adora uma siglazinha, né? Já vai lá para a Unidade Básica de Saúde fazer o acompanhamento do serviço. Por quê? Porque os recursos humanos formados nas faculdades precisam ser voltados para o SUS. Isso significa que você não vai trabalhar no Porto Dias? Não, isso não significa. Significa que você está sendo preparado para aonde a necessidade é maior. E hoje a necessidade maior é no contexto do SUS, componente público. Mas você vai poder participar também, logicamente, da sua formação no setor privado. Né? Eu mesmo tive uma formação no setor privado. No mestrado eu fui fazer lá no Sírio-Libanês, que é totalmente privado, né? Praticamente quase nada de SUS lá dentro. Né? Então não se preocupem, vocês vão poder trabalhar também no setor privado, mas a lógica da formação de vocês tem que ser ligada ao SUS. Passa o próximo para nós, Fabinho. Vigilância nutricional, orientação alimentar. Então não é simplesmente o que você faz, é como você vive, onde você mora, o que você come, que tipo de interação você tem com a sociedade, com o meio ambiente, que tipo de equipamento você usa. Então, por exemplo, fonezinho de ouvido, né? Estou ouvindo aqui. Tem um controle de decibéis, porque se eu colocar o volume muito alto, o cara vai ficar surdo. Então você tem que controlar o volume do fone de ouvido. É por isso que existe tanta certificação para produtos que são relacionados ou com a convivência ou com a assistência à saúde da população. Passa o próximo para nós. Fiscalização de produtos, bebida, sangue, hemoderivados, incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico, tudo isso passa pelo SUS. O SUS é, então, uma política muito maior do que simplesmente vacinação no posto ou enfrentamento à Covid, acaba sendo, de alguma maneira, algo matricial na vida do ser humano, envolvendo uma série de situações que, às vezes, a gente não consegue nem enxergar. Esse é o tamanho do SUS. Passa o próximo. Vou deixar vocês lerem os objetivos do SUS depois, com mais calma. O que eu quero, de alguma maneira, trabalhar com vocês é uma coisa que eu insisto praticamente todos os dias. Os princípios do SUS e as diretrizes do SUS. Em algumas referências, vocês vão ver muito pouca diferença entre o que o autor vai chamar de diretriz do SUS e o que ele vai chamar de princípio do SUS. Mas se a gente pegar na base constitucional, naquilo que o direito propriamente dito defende como o que é princípio e o que é diretriz, existe uma diferença muito grande. E aí eu vou dizer pelo ponto de vista de quem elabora a prova. Eu elaboro a prova da graduação, elaboro prova de residência e já elaborei prova de mestrado. Doutorado você não tem prova, né? Doutorado geralmente é por projeto. Mas já elaborei prova para esses 3 níveis de formação. E eu vou dizer para vocês, é batata. Saibam diferenciar o que é um princípio do que é uma diretriz. Isso é letal numa prova. Principalmente uma prova para a qual você se preocupa e se prepara a vida inteira. Princípios do SUS são só 3. Quem foi meu aluno sabe de cor. Né? Não vou pedir para ninguém ligar o microfone para falar agora, porque, enfim, né, já está atrasado o negócio, ainda for ligar para fazer, que a gente vai sair daqui nunca. 3 princípios do SUS. Quais são eles? Integralidade, Sartre e Rio. Em vez de digitar, aí digita, demônio. Diz aí quais são, vai. Tu aprendeu isso comigo. Integralidade, universalidade e equidade. Né? A Ivina não foi minha aluna, mas ela imagina que eu faço isso dentro de sala de aula. Faço desse jeito, chamo de demônio na maior. Olha, muito bem, Iaguinho e Dani botaram ali. São 3 princípios. Não tem 4º princípio, são 3. Princípios são só esses 3. As diretrizes é que são diversas e as diretrizes mudam o tempo inteiro. Se deixar, a gente vai passar os próximos 30 anos mudando constantemente as diretrizes do SUS, mas os princípios não podem mudar.
Os princípios vêm literalmente da Constituição. Então, a gente não muda. A Constituição, a carta magna da nossa sociedade, ela só pode ser mudada através de uma emenda. E essa emenda tem que ser aprovada numa série de setores. Então, é provável que o SUS nunca acabe, porque é o SUS que garante esses 3 princípios. Passa aí para nós, para a gente poder conversar sobre isso. A Luísa está falando que isso é muito primeiro semestre. É muito primeiro semestre mesmo. Mas aí, olha só, o negócio que você aprende no primeiro semestre vai usar na tua prova de residência, né? Ah, tem uma animaçãozinha aí, eu esqueci de tirar a animaçãozinha. Bota aí, vai. Apertando o enterzinho aí. 3 princípios do SUS, né? Não, volta, homem, calma, olha a pressa. Falei que era, olha, apertou um monte. Ele tá com pressa de acabar. Calma, macho, vai acabar já já. 3 princípios, né? Às vezes a confusão acontece exatamente porque as pessoas falam em princípios ético-doutrinários, aí depois fala de princípios organizativos, mas na verdade a gente tem princípios, que serão esses éticos doutrinários, e o que a gente chama de princípios organizativos são as diretrizes, tá? Vamos fazer mentalmente essa separação aí. Integralidade, universalidade e equidade. Passo próximo. Universalidade. Universalidade é aquela história de você ter a saúde como direito de cidadania e dever do Estado. Lembra lá da 8ª conferência? O direito de todos e o dever do Estado? Por que a universalidade entrou nessa jogada? Porque naquela época você só tinha assistência pública à saúde se você fosse assalariado, se você tivesse carteira assinada. Como a ideia era mudar, quebrar com essa lógica e mudar o sistema, a universalidade acabou entrando como um dos princípios, né? E aí, logicamente, existe um texto todo bonitinho para falar que o SUS não é só para o trabalhador, o SUS é para todo mundo. E aí você vai falar que as pessoas têm direito ao atendimento independente da cor, da raça, da religião, do local de moradia. Né? Sempre tem uma forma mais erudita de você defender esse ponto de vista. Passo o próximo. Aí fala, né, que você vai ter um atendimento dos serviços públicos ou privados que sejam conveniados, porque aí você vai ter uma lógica de conveniar os serviços privados para o SUS, para fazer o monitoramento. Também uma forma de você reescrever aquele problema que a gente teve na década de 70 com aqueles fundos de amparo à assistência. E você vai começar a fazer a assistência não só na região urbana, mas também na região rural. E não somente para quem é dependente da Previdência, mas para aquelas outras pessoas que não são contribuintes e que antigamente eram chamados de indigentes, que eram as pessoas que eventualmente não estavam no mercado de trabalho. Ou seja, a partir da Lei 8080, efetivamente a gente passa a cumprir o que está na Constituição de 88 e dar assistência à saúde para todas as pessoas no país. Passo o próximo. Equidade. Equidade é legal, quando eu estou dentro de sala de aula, eu tiro um sarro com uma coisa que toda vez eu pergunto, né? Gente, o que é que significa equidade? Aí tem sempre aquele povo que parece que, né, sei lá, sequelado de queda de berço, AVC, não sei, que repete aquela frase, né? Tratar de forma desigual os desiguais, né? Parece, sei lá, um coralzinho para falar a mesma coisa. Aí eu pergunto, meu filho, diz para mim o que significa essa história de tratar de forma desigual os desiguais. É literalmente dar às pessoas de acordo com as suas necessidades, né? E aí tá a Luísa falando que essa a Dani passou, lógico, eu sempre passo isso nas provas, né? Tem sempre, é obrigatório isso aí nas minhas provas, né? Pessoal, olha, novatos da Unifamais, isso cai na prova, tá? Eles caíram estão todo mundo desesperado que eles vão ter prova agora dia 8 de agosto, né? 8 de setembro, né? Isso cai na prova, viu? Não vou botar essa figurinha porque, logicamente, ela já tá manjada, mas isso cai na prova, viu? Tainá, pode anotar aí, viu? Alô, Médio 1, fiquem espertos, cai na prova. O pessoal da UEPA também cai, tá? Eu queria dizer para o pessoal da UEPA que eu não estou dando aula na UEPA, mas sou eu que faço os problemas e sou eu que faço as provas. Eu saí da UEPA, mas a UEPA continua na minha mão, sou eu que domino isso lá. Então cai na prova isso aí também. Figurinha clássica que vai fazer a diferença entre o que é igualdade e o que é equidade, né? Tá vendo aí? Num sistema de igualdade, cada um dos 3 indivíduos teria uma caixinha para poder assistir ao jogo. Numa ideia de equidade, quem não precisa de caixinha não vai ter caixinha, quem precisa de uma caixinha tem uma caixinha, quem tem maiores necessidades tem 2 caixinhas. Agora essa figura tem uma complementação, pode passar o próximo, Fabinho, que é a realidade. Essa é a realidade hoje, né? Você tem aquela pessoa que tem 75 mil caixinhas e não precisa, mas está lá com as suas 75 mil caixinhas. Você tem uma quantidade da população que tem a sua caixinha que precisa, e você tem uma parcela da população que está literalmente mais fodida do que tudo, enfiada lá no meio do buraquinho, né? Sem conseguir nem o acesso. Literalmente são os invisíveis dentro do processo. O Fábio está perguntando se eu não tenho tempo para dar aula para IF. Na UF, na Federal,
Ah, gente, na federal tem tanta gente querida, tanta gente fantástica. É porque na federal não dá para falar desse jeito assim, tão chocante como eu falo, né? Eu vivo com medo de ser demitido lá na farmácia, que eu falo umas coisas que eu não sei como é que eu ainda tô lá, né? Totalmente sem filtro. Não, não pode ter filtro, não. Tá falando sobre o nosso país. Não tá falando do nosso país, não pode ter filtro. Tem que jogar na cara, né? Só Deus que me segura lá na farmácia, eu acho, né? Mas, enfim, vamos lá. Vamos dar sequência, né? Eu lembrei, sabe do que agora? Desculpa, a gente vai fazer um intervalo, né, para contar aqui uma história. Eu dei um curso para a IFMSA também, foi inclusive esse que está ali o título, Epidemiologia em Tempos de Covid. Eu esqueci de trocar o título ali em cima do slide, né? Aí eu empolguei, comecei a falar um monte de coisa, falei besteira, falei palavrão, nossa, tava... No dia eu acho que eu não tinha tomado remédio nenhum, falei um monte de besteira, né? Aí eu cheguei e perguntei, né? Dani, tá gravando? Aí ela tá. Meu Deus, alguém vai ver isso depois, né? Tem desespero. Aí quando chegou no final da gravação, ela disse para mim, olha, você deu sorte, deu alguma coisa errada e a gravação não funcionou. Eu falei, foi Deus que me protegeu. Aí ela depois conseguiu resgatar a gravação, tá no OneDrive lá, eu falando palavrão, e tinha gente da IFMSA de vários estados, gente. Que vergonha, meu Deus do céu. Mas essa aqui vai ficar, eu estou conseguindo controlar um pouco, né? Eu fui criado numa geração que existia uma pessoa chamada Dercy Gonçalves, né? E a Dercy também não tinha filtro. Eu achava aquilo bonito, eu acho que eu aprendi a falar igual a Dercy. Tem que botar um palavrão a cada 20 palavras, senão o negócio não funciona. Mas é isso aí, a equidade é exatamente sobre isso, é de alguma maneira a gente conseguir distribuir os recursos para que quem precisa tenha acesso e quem não precisa fique de boa, porque você já está de boa, você não precisa, né, de 70 consultas de ginecologia se você não é um paciente para ginecologia, pelo amor de Deus, vamos tentar equilibrar isso daí. Passa o próximo para nós. Aí, lógico, tem um termo bonitinho para falar sobre o que é equidade, né? Você pensar que diante do SUS todos os indivíduos são iguais. E dentro dessa ideia de ser igual, você precisa ter um olhar específico para cada uma dessas pessoas, né? Então, se você tem uma Dona Maria que mora do lado do posto de saúde do Marco, ali da UEPA, ela tem acesso dentro do posto de saúde, quer atravessar a rua. Mas existe uma Dona Maria que usa cadeira de rodas e mora lá na Ilha das Onças. Então, pelo amor de Deus, né? Você precisa entender que as duas Donas Marias têm as mesmas necessidades, mas têm acessos diferentes. Então, de alguma maneira, a equidade é você se preocupar com a Dona Maria que mora no Marco e se preocupar com a Dona Maria que mora na Ilha da Onça, né? Você precisa ter que as duas tenham acesso à saúde, porque, enfim, de alguma maneira as duas pagam imposto, de alguma maneira as duas são cidadãs brasileiras, e a gente tem que pensar nessas pessoas, cada um de acordo com as suas necessidades de fato. Passa o próximo para nós. E a integralidade, né, que é pensar no indivíduo como um todo. Mas como assim como um todo? Tu lembra que na época do INAMPS a gente só tinha hospital, que algumas cidades ainda tiveram aqueles postos do CESP que tentavam de alguma maneira fazer um pouco de pronta intervenção, de cuidado primário, mas isso era muito frágil, né, tanto que várias pessoas nunca ouviram falar sobre os postos do CESP. A Lei 8080 tenta reverter isso daí, tenta subverter a ordem hospitalocêntrica, pensando em quê? Que você precisa, de alguma maneira, alcançar o indivíduo antes dele adoecer, né? Você promover saúde para aquele indivíduo, ao invés de simplesmente prevenir doenças ou tratar as doenças. Inclusive, matematicamente falando, economicamente falando, é muito mais barato você promover saúde do que você tratar a doença, né? Você vai envolver muito menos recurso, você vai conseguir tratar um volume maior de pessoas. Então, não tem lógica você querer restringir a atenção a um modelo hospitalocêntrico. Você tem que democratizar isso daí, você tem que transformar isso aí em algo mais acessível para a população. Aí você diz para mim, professor, é caro. Mano, o cara é uma ressonância, me desculpa. Você vacinar uma população é muito mais barato do que você fazer uma ressonância, né? Um transplante de rim, um transplante de fígado é que é caro. Você trabalhar uma política de alimentação consciente é muito mais barato. Então, não me venha com churumelas, para lembrar, acho que, do Chaves, né? Tem muito mais força você trabalhar com medicina preventiva do que você trabalhar com medicina curativa, tá? Não tem desculpa, literalmente. Principalmente num país economicamente devassado, por políticas econômicas desiguais e por uma pandemia, se a gente não começar a pensar num modelo preventivo de saúde, esse país nunca vai sair do buraco. Sempre vai ser aquele último menino lá que estava enfiado dentro do buraco. Essa é a realidade do nosso país hoje. Passa o próximo para nós, Fabinho.
Caminhou. Ah, passou, ó. Aí é aquilo que eu digo, é pensar nas ações de promoção, proteção e recuperação, e não simplesmente nas ações curativas, né? Pensar no indivíduo como um todo, em todas as suas necessidades, né? Aquela ideiazinha lá do homem vitruviano, né? Que ele é indivisível, embora você possa perceber ele a partir das suas partes, né? Mas pensar numa assistência integral. É por isso que, às vezes, a gente luta com vocês quando vocês já entram na faculdade pensando na sua especialidade, né? O sujeito entrou na faculdade e ele já quer ser dermatologista, né? Eu, inclusive, tenho uma birra. Quem é meu aluno sabe que eu sempre falo da dermato, né? A pessoa passa 6 anos na faculdade pública ou 6 anos na faculdade privada e depois vai passar creminho da Adicos, na minha opinião, pô, comprava logo, né, uma revistinha da Avon e saía por aí vendendo de porta em porta, mas, né, não vamos entrar nessa discussão hoje não, que a gente já fez treta suficiente, né? Todo mundo que gosta de dermato vai sair já da sala, olha, cagada. Mas, ó, não, tá, existe uma parte da dermato que ainda é medicina. Ela é bem pequenininha, bem discreta, a gente quase não lembra dela, mas ainda tem, tá? Poucos são os dermatologistas que ainda são médicos que não são vendedores da Adicos, mas isso é uma discussão para outro dia, nós não estamos preparados para isso hoje, né? Passa o próximo aí, vai lá. Dermato é bacana, eu adoro. Creme de chinchila para passar na testa, adoro essas coisas, tá? Mas não chame isso de medicina, de fato não é. E aí a gente vai chamar de diretrizes, o nome correto seria diretrizes, não princípios organizativos. Os próximos, que aí, dá um enterzinho aí para nós, bora? Fabinho? Muito bem. Esses são os principais, tá, gente? Tem muitos mais diretrizes valendo hoje na lei do que esses que eu coloquei. Basicamente, quais são aqueles que eu acho que a gente não vai deixar de ver nunca? A regionalização, que é o fato de que não adianta você querer ter um hospital em cada município, isso é inviável, então você precisa ter um hospital de grande porte para uma região de saúde, tentar organizar aquela assistência naquele lugar. A autonomia dos serviços de saúde, a autonomia do cidadão, ou seja, você deixar na mão das pessoas a responsabilidade pelo cuidado da saúde deles, sendo corresponsável nesse cuidado, o uso correto da informação em saúde, ou seja, se você quiser, você pode até tomar cloroquina, mas a informação vai dizer para você textualmente que ela não serve para o tratamento de Covid. O direito do acesso à ciência, ou seja, que seja de fato, já que é uma profissão de nível superior à medicina, já que é uma profissão de nível superior à enfermagem, já que é uma profissão de nível superior à fisioterapia, que a assistência à saúde seja baseada na ciência e não no achismo, né? E dentro dessa ideia de ciência, o uso da epidemiologia. Sou suspeito para falar, sou epidemiologista, amo isso. Mas é um fato, você não pode fazer assistência à saúde se você não tem uma ideia do que é que de fato atende ou atinge aquela situação. E aqui entra interessante que a gente tem a Lei 8142, mas entra como diretriz do SUS o controle social. A sociedade precisa estar presente no SUS. E aí eu digo isso quando eu dou essa aula lá na Unifamais, eu digo isso quando eu dou aula na UEPA, e eu estou dizendo isso aqui hoje na aula da Liga, e eu vou dizer isso o resto da minha vida. Eu tenho a impressão que provavelmente vão ser minhas últimas palavras na Terra. Assumam o lugar de vocês nesse latifúndio. Assumam o lugar de vocês nessa sociedade. A IFMSA, a Ivna apresentou muito bem, é uma das maiores instituições representativas de estudantes do planeta. Ela é grande o suficiente para ter assegurado um lugar no Conselho Municipal de Saúde, um lugar no Conselho Estadual de Saúde. Vocês precisam se organizar para isso. Vocês têm conhecimento técnico, vocês estão estudando para isso. Então, tomem posse disso para vocês. Ah, professor, mas você quer que eu, que passo o dia inteiro integral, ainda tenho que pegar um ônibus e ir lá para Icoraci, ainda tem a postal, ainda tem que cuidar disso daí. Tem que cuidar disso aí. Porque isso aí é o nosso SUS. Isso aí é o teu emprego no futuro. Isso aí é o seu tratamento de alto custo. Sabe o que a Unimed vai fazer com você quando você tiver câncer? Vai mandar você pastar. Ah, não, professor, mas vou ser médico cooperado da Unimed, a Unimed vai cuidar de mim. Vai não, vai não. A Unimed não gosta de gente doente, a Unimed gosta de mensalidade. Esqueça. Acorda, acorda. Você tem que se defender. Assuma as suas responsabilidades. Assuma o SUS. Oswaldo Cruz já fez a parte dele, agora está na sua hora, cara. Está na hora de você começar a tomar cuidado disso. Está na hora de você começar a assumir. Isso que a gente chamou nessa aula de responsabilidade, de gostar do SUS e tudo mais, não é só uma simples questão de afinidade. É uma questão de necessidade também. Nós temos necessidade do SUS. Então a gente precisa cuidar dele.
E não espere que o governante faça isso. Talvez ele não tenha a mesma consciência que a gente tem. E aí, passa o próximo aí para nós, por favor, Fabinho. Eu tenho uma figura de linguagem muito interessante quando eu falo sobre o SUS. Existe uma base do SUS, existe uma fundação do SUS, que é baseada na integralidade, na universalidade e na equidade. Passo o próximo. Existe uma construção social que é defendida por nós, que acontece nos conselhos de saúde, que acontece nas conferências de saúde, que são as diretrizes. Passo o próximo. E aí essa é a construção da nossa casinha chamada SUS, porque é no SUS que a gente mora. Porque o SUS não é o posto de saúde, o SUS é tudo. E aí, na minha aula temática, eu falo sempre sobre isso. Sabe o Silvio Santos? O Silvio Santos hoje usou o SUS. Sabe o Iaguinho do SUS usou o SUS hoje. Sabe o Márcio usou o SUS hoje. Sabe por que cada um de vocês usou o SUS hoje? Porque hoje, certamente, você comeu alguma coisa que em algum momento passou pela fiscalização da vigilância sanitária, que é do SUS. Então, desde o cara mais rico até o cara mais pobre, todo mundo usa o SUS todos os dias. Existem aquelas pessoas, algo em torno de 75%, 80% da população, que só tem o SUS. Mas existem os outros 25% que pode ter o melhor plano de saúde. Ainda assim precisa do SUS. Então a gente tem que defender isso daqui. Se em algum momento alguma coisa tiver que mudar, que sejam as diretrizes. Porque sim, elas podem mudar de acordo com a situação de saúde da população. Mas a base do SUS não pode mudar. Integralidade, universalidade e equidade não se negocia. Porque teve muita gente que morreu para poder ter direito a isso daqui. Teve muita briga inclusive armada. Na época da ditadura nesse país, teve gente que morreu lutando por isso daqui. Então a gente tem que defender isso aqui, não pode perder. Tá bom? Mesmo que você seja dono de hospital, e eu sei que tem vários estudantes de medicina que têm muito dinheiro, e alguns, inclusive, que são donos de hospitais aqui em Belém e em outros lugares, lute pelo SUS, porque se por um acaso o SUS acabar, seu hospital vai pro saco também. Fica a dica. Passa o próximo para nós aí, Fabinho, bora. Outra coisa importante da gente conhecer é mais recente, se a gente pensa em 1980, 1990, a gente já chegando já perto da nossa realidade agora, é o decreto 7508, que é a regulamentação da Lei 8080, né? Isso também é um assunto que cai direto nas residências. Então, ao invés de ler aquelas 748 portarias, encara o decreto 7508, além da Lei 8080 e da Lei 8142, que eu tenho certeza que você vai ter uma noção muito legal do que é o SUS, inclusive de como hoje a gente tenta organizar o SUS, que é através das redes de atenção, é o principal tema do decreto 7508. Passa o próximo para nós. E aí a gente consegue, de alguma maneira, organizar esse sistema como um direito do Estado, um direito do cidadão e um dever do Estado, né? Que vai cobrir sem cobrança direta 100% da população brasileira. Necessariamente todo brasileiro usa o SUS todos os dias, né? Vocês usam o SUS todos os dias, pagando ou não pagando mensalidade, porque vocês estão dentro de uma faculdade de medicina. É uma forma da gente pensar também em ser usuário do SUS enquanto estudante de um curso da área da saúde, porque eu sei que também tem pessoal de outros cursos aqui, né? Passa o próximo para nós. Aí eu queria dizer para vocês, já que eu falei que o SUS é uma das políticas públicas no Brasil, o próximo slide mostra aí alguns emblemas de algumas políticas que a gente ainda tem no nosso país. Dá um enterzinho para nós, Fabinho. Programas que fazem parte da nossa vida, passa o próximo também. Né? Leis, diretrizes, tudo isso aí que a gente pode conhecer melhor se a gente se dedicar. Demora um tempinho para a gente conseguir encaixar algumas pecinhas, né? Fazer com que essa nuvem de ideias, de alguma maneira, faça sentido na cabeça da gente, mas é indispensável. Ou a gente faz isso agora, ou a gente vai sofrer mais tempo, e eu acho que ninguém consegue sofrer mais nesse país, né? Já deu. Passa o próximo. Aí algumas políticas que vocês já ouviram falar, com certeza, né? A Estratégia Saúde da Família, que está dentro da Política Nacional da Atenção Básica, o Programa Mais Médicos, que foi extremamente criticado, foi descontinuado, tentaram reabilitar ele agora, acho que foi feito de uma maneira errada, poderia ter sido melhor negociado com a população, mas enfim, teve lá a sua utilidade em algum momento. As unidades de saúde fluvial, o consultório na rua, né, e vários outros programas que fazem parte, cada um deles é uma política, né? O SUS é a maior política de todas, mas na sequência aí, você pode ir dando uma sequência super legal de enter aí, tá, Fabinho? Não precisa nem dar pause, não.
Eu vou citando cada uma delas no Brasil, pode arrochar no Enter aí. Devagarzinho para o pessoal dar uma olhada, vai botar. Se você for contar, hoje no Brasil nós temos mais de 50 políticas públicas de saúde, todas elas sendo citadas naquela portaria número 2 que eu mostrei para vocês de 2017, né? Política de alimentação e nutrição, educação popular em saúde, dá o Enter aí, bora. As políticas de vigilância, prevenção do suicídio, estamos chegando aí em Novembro Amarelo, então tem altas coisas para serem pensadas. Pode dar mais enter aí. Tem umas políticas que eu adoro, falando aí, por exemplo, saúde do homem, saúde da mulher, saúde da pessoa com deficiência. Eu acho que é o próximo slide que vai falar sobre a questão da população, olha aí, ó, população em situação de rua, a saúde dos povos indígenas, né? As pessoas com privação de liberdade, são crianças e adolescentes em conflito com a lei. Ou seja, existe previsão legal e forma de organização do SUS para praticamente tudo o que a gente pensa. População negra, população do campo, população LGBT, tem tudo. O SUS está pronto para toda a população brasileira. Ele é extremamente bem organizado para isso. O que falta para o nosso SUS, e aí eu vou admitir com vocês, é organização e financiamento. Mas eu espero estar contribuindo de alguma maneira na formação de pessoas que vão lutar por isso, né? Que vão garantir que um dia a gente vai ter boa gestão, porque vocês foram muito bem preparados, e a gente vai ter um bom uso do recurso público. Eu nem acho que a gente precisa de mais imposto para bancar o SUS, não. A gente precisa usar bem o imposto que a gente já paga, né? Passa o próximo aí para nós. A última política que eu quero falar para vocês, muito rapidamente, pode ir passando mais aí, é a Política Nacional de Humanização. Pode passar. Isso era só para mostrar mesmo para vocês, né? 48 políticas. E nessas 48 políticas que existem, revogando 110 portarias que eram redundantes, tem 40 citações sobre humanização, né? Pode passar o próximo. É uma coisa que me choca, né? Eu nunca ouvi falar que você precisa pegar um gato e levar o gato para o veterinário porque o gato está desgatinizado. Que o gato resolveu que não é mais gato agora. Né? Ou levar o cachorro no veterinário para fazer uma política de cachorrização do cachorro, né? É um negócio meio bizarro, não tem, acho que não tem isso. Mas o ser humano precisa de uma política de humanização, né? Porque o ser humano conseguiu deixar de agir como humano. Começou a usar a figura do seu Lunga, né? Bruto, grosseiro, né? Eu acho que a gente pode ser enfático, eu sou extremamente enfático, eu não tenho filtro, mas eu estou lutando por uma coisa que é o bem comum. E não estou lutando contra ninguém, estou lutando contra ideias que eu acho que são equivocadas, né? E aí eu falo para vocês uma política extremamente importante da gente resgatar, e eu acho importantíssimo que vocês prestem atenção nela, e se vocês prestarem atenção nela agora, enquanto vocês estão na graduação, eu tenho certeza que isso vai dentro do coração de vocês para o resto da vida, Política Nacional de Humanização. De que você chegar numa emergência e tiver 800 pessoas e você falar, meu Deus, eu vou ter que atender todo mundo muito rápido, lembre-se que você pode atender até rápido. Você ainda vai estar atendendo 800 pessoas, 800 seres humanos que estão sofrendo e que precisam da sua assistência. E você só chegou até lá porque alguém abriu um dia uma oportunidade para você. Através do SUS, através do financiamento público, se você é de uma escola pública, ou através do financiamento privado, se é o seu pai, sua mãe, ou você mesmo através do seu trabalho que está bancando. Então não deixem de ser seres humanos no exercício da medicina. E definitivamente é sobre isso que o SUS fala. Mais de 40 vezes. Então a gente tem que prestar atenção nisso daí. Passa o próximo para nós. Chegando então no final da nossa apresentação, queria dizer para vocês que essa aí é a produção anual do SUS. 1 bilhão e 400 milhões de consultas médicas. 4 bilhões e 100 milhões de atendimentos ambulatoriais. Mais de 12 milhões de internações. 290 milhões de exames laboratoriais. 19 milhões de procedimentos oncológicos, sendo desses 3 milhões e 100 mil sessões de quimioterapia. Mais de 9 milhões de ultrassonografias, mais de 8 milhões de sessões de hemodiálise, mais de 1 milhão de tomografias, mais de 28 mil transplantes, mais de 1 milhão e 600 mil assistências a um parto normal e 619 mil cesáreas. Isso ainda a atenção psicossocial que está sendo desfeita, mas existe ainda algo em torno de 650 CAPs. Isso é o SUS. Isso é o que a gente precisa defender, isso é o que a gente precisa conhecer melhor.
Algumas pessoas perguntaram se a apresentação vai estar disponível. Já está. Se você quiser, você pode pegar agora o QR Code, né? Liga ali o celularzinho, bota lá, pá, baixa aí a palestra. E conforme os meninos da Liga já falaram, né? A gravação com direito a todos os palavrões e toda a revolta está disponível no chat. Que vergonha. Lá no canal da Liga no YouTube. Né? Eu fico com vergonha de falar muito palavrão, mas eu não tenho vergonha do que eu falo, não, porque eu acho que eu estou defendendo aquilo que eu amo, aquilo que eu faço, né? Então, a gente precisa ter isso mesmo. Tem que ter sangue correndo nas veias. Se a gente não usar um pouquinho da nossa cólera para defender o bem, com certeza o mal ganha, né? Então, estamos aí, juntos e à disposição sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado para a Liga pela oportunidade de falar, muito obrigado a todos os amigos que tiveram aqui hoje, que assistiram, né, mais uma vez eu falar e mais uma vez eu brigar. Eu olho para algumas pessoas que estão aqui, eu lembro de alguns momentos muito felizes que eu tive na UEPA, que eu tenho hoje lá na Unifamais e que eu pretendo ter vários momentos ainda na minha vida, sempre defendendo o SUS, porque, enfim, sem o SUS é a barbárie. Frase dita por uma pessoa fantástica que eu amo muito, que é o professor Drauzio Varela, e repetida por vários outros professores, né? Estamos juntos. Obrigado, Ivna. Professor, em nome da LACMED, eu gostaria muito de agradecer as meninas que já tiveram aula com o senhor, já falavam, né? Olha, a aula do professor é incrível, eu estava particularmente muito ansiosa e eu estou muito feliz por ter assistido essa aula, então eu agradeço muito por ter se disponibilizado a estar com a gente hoje, porque quando a gente pensou exatamente em abordar esse tema do SUS para falar nesse mini curso, foi exatamente com esse objetivo, fazer com que os alunos pudessem conhecer a organização, a história do SUS, para que a gente possa defendê-lo como de fato ele merece, né? Então, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e pelo carinho com a gente, e eu espero que essa seja a primeira de muitas parcerias. Tá Pode ter certo? certeza que eu estou sempre à disposição, de verdade, viu? Comigo, tendo espaço na agenda, de onde eu tiver, eu arrumo um jeito de dar a palestra para vocês. Sempre, 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 sempre. É um prazer imenso para mim, uma honra. Muito obrigada mesmo. Eu gostaria também de agradecer a todos que permaneceram até agora no nosso mini curso e pedir para que não esqueçam, tá, que o formulário precisa ser preenchido durante os 2 dias para que conte o certificado de vocês, tá? Então, amanhã tem mais um dia também bem proveitoso para a gente conversar sobre o SUS e a gente espera por vocês. Tá certo? Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Beijão, gente. Boa noite. Obrigado pelo carinho, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Fábio, para de gravar.